em verdade, uma cidade saudável não existe. A cidade saudável é uma utopia, mas uma utopia desejável. Você já parou para pensar que a sua saúde começa muito antes de entrar em um posto de saúde ou hospital? Ela começa na rua onde você mora, no transporte que você usa, no ar que você respira e até na segurança de caminhar pelo seu bairro. Hoje, a nossa conversa é sobre cidades saudáveis. Um conceito que parece simples, mas que muda completamente a forma como governos planejam cidades e como nós, cidadãos, vivemos nelas. Para isso, vamos falar de princípios, determinantes da saúde urbana, indicadores, avaliação e, principalmente, o que um município precisa fazer para se tornar uma cidade saudável de verdade. Vamos começar hoje o podcast Linha Curva, do portal Voz de Uberlândia. O tema é Cidade Saudável, quando a saúde começa no lugar onde a gente vive. Estamos aqui com o professor Samuel Carmo Lima. Agora ainda vamos fazer a apresentação dele. Apresentação do professor Dr. Samuel do Carmo Lima. No episódio de hoje do Linha Curva, a Voz de Uberlândia recebe um convidado cuja trajetória acadêmica e institucional se confunde com a própria construção do debate sobre saúde, território e cidade em nossa região. O professor Dr. Samuel do Carmo Lima, geógrafo de formação sólida e percurso intelectual consistente, Samuel do Carmo Lima é licenciado e bacharel em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, onde também concluiu o mestrado em Geociências, com ênfase em Geoquímica. Seu doutorado em Geografia Física pela Universidade de São Paulo consolidou uma carreira marcada pelo diálogo entre natureza, sociedade e saúde, aprofundada posteriormente em seu pós-doutorado pela Unesp de Presidente Prudente. Ao longo de mais de 3 décadas de atuação acadêmica, exerceu papel central na formação de gerações de geógrafos e pesquisadores na Universidade Federal de Uberlândia, onde foi professor titular, hoje aposentado, e ocupou funções estratégicas como coordenador do curso de graduação em Geografia, diretor do Instituto de Geografia e coordenador de 2 programas de pós-graduação, Geografia e Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Sua contribuição ultrapassa o ambiente universitário. Samuel do Carmo Lima foi editor de importantes revistas científicas nacionais, como Sociedade e Natureza, Caminhos de Geografia e Rigeia, ajudando a estruturar e difundir o campo da geografia da saúde no Brasil. Atuou também na gestão pública, como diretor de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Uberlândia, levando o conhecimento acadêmico para o enfrentamento concreto dos problemas urbanos e sanitários. Entre suas iniciativas mais marcantes está sua articulação com a Rede Internacional de Cidades Saudáveis, através de membros de Portugal, a coordenação do programa Gente Saudável, além da organização de seminários, oficinas e da Conferência Internacional sobre Cidades Saudáveis, realizada em 2012 na UFU, que projetou Uberlândia no debate internacional sobre promoção da saúde e território. Hoje, no Linha Curva, vamos conversar com o professor Samuel do Carmo Lima sobre cidades saudáveis e os desafios de pensar políticas públicas em saúde coletiva a partir do território. Uma conversa que une ciência, experiência institucional e compromisso com o bem comum e a construção de cidades saudáveis. Hoje vamos conversar sobre o que torna uma cidade saudável. Como podemos medir isso e quais as ações que o município pode implementar para promover ambientes mais justos, seguros e promotores do bem-estar para todos. Então vamos à primeira pergunta. O que caracteriza uma cidade saudável e por que esse conceito vai além de indicadores tradicionais de saúde? Na verdade, não existe um indicador de cidade saudável, porque, em verdade, uma cidade saudável não existe. A cidade saudável é uma utopia, mas uma utopia desejável, uma utopia no bom sentido, né? Aquilo que a gente espera, aquilo que a gente busca, e provavelmente quanto mais a gente chega perto, a gente descobre que ainda não chegamos lá. É como a linha do horizonte, a gente vai se aproximando, vai caminhando, e parece que quanto mais a gente caminha, a gente pode ficar mais perto, mas ainda nunca chega. Então,
plenamente saudável, nós não vamos ter uma cidade. Mas a gente pode ter uma cidade cada vez mais saudável se nós tivermos esse objetivo. Professor, quais são os principais determinantes de saúde urbana que influenciam a qualidade de vida das pessoas que vivem nas cidades? Ou seja, quais são os determinantes que você pode dizer que uma cidade é saudável? Eu diria que melhor do que pensar em determinantes é pensar em determinação. Porque um determinante é um indicador e, em verdade, não há um indicador que possa mostrar uma cidade como saudável, como mais saudável, né? Porque há um contexto que a gente precisa observar, não apenas um indicador, de modo que a cidade saudável é aquela que permite uma vida justa, com qualidade, uma vida que permite que as pessoas tenham não só condições de saúde, porque a condição de saúde se refere a um contexto de vida que envolve habitação, que envolve alimentação adequada em quantidade e qualidade, envolve segurança, envolve lazer. Então, quando a gente pensa em uma pessoa saudável ou uma cidade saudável, nós não estamos falando de mais hospitais, nós estamos falando de um contexto de vida favorável à saúde, que envolve múltiplos aspectos. De modo que um indicador de saúde, por exemplo, como número de atendimentos médicos, algumas pessoas podem pensar assim, quanto mais atendimento médico, melhor. Mas talvez isso significa exatamente o contrário. Quanto mais atendimento médico, significa que mais as pessoas estão adoecendo. Então, o indicador por si só, ele pode ser falso na realidade, né? na compreensão da realidade. É claro que mais acesso ao serviço de saúde é melhor, mas o número absoluto e único para dizer, olha, a cidade está tendo mais atendimentos médicos, talvez isso significa que as pessoas estão adoecendo mais. Então, é por isso que a gente precisa pensar num contexto e não somente num indicador. E esse contexto significa uma determinação. As pessoas dentro daquele contexto certamente estão determinadas a uma condição de saúde melhor ou pior, a depender do lugar onde vive, sobretudo. Samuel, então vamos pensar um pouco, depois da sua fala, sobre a questão de Uberlândia. Duas coisas. No caso do IBGE revelou que Uberlândia tem 30 mil pessoas, mais de 30 mil pessoas em favelas. Essas favelas não têm sistema de esgotamento sanitário, não tem urbanização, são precárias, né? E como que isso interfere na saúde? E por outro lado, a questão do esporte. A gente sabe que se a pessoa praticar esporte, ela tem mais saúde, ela não vai adoecer. Então, se uma cidade oferece espaços, o Uberlândia tem o polo esportivo, no Parque Sabiá, mas na maioria dos bairros não tem muitos equipamentos. Estão colocando as academias ao ar livre, mas sem um programa de orientação, de incentivo, sem um programa de apoio pedagógico, no caso, um educador físico lá na determinada horário nessas academias, porque praticar esporte precisa de algumas condições, né? De informações. Você tem que se alimentar bem, você não pode ir para a rua, por exemplo, fazer um esporte, correr sem alimentação correta que passa mal. Eu promovi o pedal do Uberlândia, colocamos mais de 2.500 pessoas pedalar. Tinha gente que ia pedalar sem comer nada, passava mal. Aí a gente tinha que dar comida para ele, dar gel, suplemento para poder animar, né? Para dar uma força. Então, essa questão que você comentar sobre isso,
essas coisas que a cidade pode fazer e as condições do território, né? Como que elas influenciam na questão da saúde. Aí ele pode até entrar na questão da segurança pública e questão da poluição dos carros. Por exemplo, aqui no Santa Mônica, o nível de poluição de carro aqui no centro também é enorme. A gente vê a poeira preta nos móveis, se colocar um filtro de café no varal e deixar uns 30 dias, você vê como é que fica preto. Então eu queria você comentar sobre essa questão de Uberlândia, as condições que você vê que influencia na questão da cidade saudável. A cidade saudável, então, não significa que a cidade tenha efetivamente mais serviço de saúde. É preciso melhorar as condições de acesso à saúde da população. Mas a saúde a gente não faz só com serviço de saúde. A gente faz com alimentação saudável, por exemplo, né? E a gente pensa, então vamos comer mais verdura, mais frutas. Agora, se a gente pensa que esses alimentos são produzidos com muito agrotóxico, o que de saudável tem isto, não é? Então, é uma situação que não é simples de se resolver, não é? Por outro lado, existem lugares bairros que não têm pontos de compra de verduras. A pessoa tem que ir num supermercado longe para comprar verdura, por exemplo. E ela não pode ir todos os dias comprar verdura. E verdura você não compra para a semana inteira, não compra para o mês inteiro, não é? De modo que, como a pessoa não pode ir todos os dias no supermercado, ela vai comer menos verdura, menos frutas. Veja como que é complicado essa questão de alimentação saudável. Mas não é só alimentação. Por exemplo, há esporte, há lazer, e a cidade precisa oferecer, né, lugares para que as pessoas acessem ao lazer, acessem a esporte, e tudo isso faz parte da saúde. Agora, quem é que pode pensar tudo isto como sendo saúde? O próprio setor saúde, né? A Secretaria de Saúde pode pensar em acordos, em trabalhos cooperativos com a Secretaria de Agricultura para oferecer alimentação mais saudável. Pode pensar em cooperação com a FUTEL para pensar em esporte e lazer. E tudo isso pode partir da atenção básica, porque na atenção básica é que os profissionais estão olhando para o lugar onde se vive, olhando para o contexto de vida das pessoas, para saber exatamente o que as pessoas estão precisando para que o seu contexto de vida seja mais saudável. De modo que esses convênios, esses trabalhos cooperativos entre Secretaria de Saúde e as demais secretarias, que envolve então esta ação intersetorial, que significa governança intersetorial, com participação não só do setor saúde, mas dos demais setores, né? Isso fica claro quando a gente pensa na dengue, né? O setor público não consegue controlar a dengue, né? O Centro de Controle de Zoonoses, a vigilância epidemiológica não consegue controlar a dengue somente com os agentes de saúde na rua, visitando as casas. É preciso que a população seja envolvida. Então, o agente de saúde entrar nas casas para limpar a casa das pessoas não é a solução, porque as pessoas vão ficar esperando que no mês seguinte que o agente vá lá limpar a casa dela, e daqui a um mês a casa está suja, o quintal está sujo, e ela vai ficar esperando que o agente de saúde vá lá limpar a casa dela, e não é assim que funciona. Agora, também não é só cobrar e exigir da população, é preciso participação e mobilização da população nessa situação. Então, os agentes de saúde
precisam trabalhar, primeiramente, cooperativamente com os demais setores da sociedade, né? Por exemplo, com escolas, né? Com as organizações da sociedade civil organizada, igrejas, ONGs, porque a participação envolve isso, mobilizar a sociedade para que ela participe na produção de um lugar mais saudável, de uma cidade que produza saúde e não doença. Então, governança intersetorial significa isso. Agora, pode partir das unidades de saúde da família, porque é a partir dali que se pode olhar para as famílias, para o contexto de vida e efetivamente o que é necessário para produzir saúde naqueles lugares. E a questão desses territórios de Uberlândia que não tem saneamento, as favelas? É preciso investir nesses lugares, né? Porque a cidade precisa de viadutos, a cidade precisa de avenidas mais largas, porque cada dia mais carros. Mas a gente não pode pensar numa cidade para o carro, a gente tem que pensar numa cidade para as pessoas. Aqueles bairros mais carentes precisam ser objeto de uma ação intencional para melhorar aquele contexto de vida. Por exemplo, se você põe saneamento básico no lugar, você vai economizar muito dinheiro no tratamento de doenças. Portanto, investir em saneamento ambiental, investir na habitação saudável, investir na segurança pública, significa gastar menos com hospital, gastar menos com remédios. Então, é uma visão de cidade que não é a cidade do asfalto, a cidade do carro, mas a cidade das pessoas. É isso mesmo. E quais são os principais desafios que os municípios enfrentam para se tornar cidades saudáveis e como superá-los? O principal desafio é um olhar específico para essa questão, não é? Se a gente está atento para uma cidade que adoece as pessoas e que a gente precisa melhorar o contexto de vida para que haja pessoas mais saudáveis, no mínimo é preciso ter a intenção de fazer isto. E depois é preciso ter projeto efetivamente para isso, né? Se você tem um olhar, um interesse em cuidar das pessoas, em pensar na melhoria da saúde e da qualidade de vida das pessoas, é preciso ter um projeto específico para isso. Em alguns lugares do mundo, e mesmo aqui no Brasil, já houveram projetos de construção de cidades saudáveis. Aqui mesmo em Uberlândia e na região do Triângulo Mineiro, houve uma iniciativa de construir uma rede de cidades saudáveis, de modo que uma cidade começa a desenvolver ações e projetos para melhorar a saúde das pessoas, melhorar a saúde da cidade e começa a trocar experiência com outras cidades para que nessa rede as cidades começam a crescer na direção de uma melhor qualidade de vida. Por exemplo, no ano de 2016, na Prefeitura de Uberlândia, nós começamos esse trabalho de construir uma rede de cidades saudáveis aqui na nossa região e tínhamos um apoio da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis, de modo que a experiência deles serviria para que nós pudéssemos começar e depois cooperativamente, solidariamente, as cidades da região começassem a desenvolver projetos de construção de cidades saudáveis. Infelizmente, esse projeto parou e não se desenvolveu mais depois que a prefeitura mudou de política, mudou de gestão. É uma pena, né?
Agora é o seguinte, já deu uns toques sobre esse assunto que eu vou perguntar, mas assim, eles conseguem ampliar mais. Que ações práticas e estratégicas um município pode implementar para avançar rumo a uma cidade verdadeiramente saudável? Existem duas estratégias. Tá? Uma estratégia de prevenção. Né? A gente precisa evitar que as pessoas adoeçam. Né? E a prevenção, por exemplo, para algumas doenças, o melhor é a vacinação. Né? Por exemplo, Covid, você pode evitar a transmissão da Covid no auge da transmissão, usando máscaras, fazendo isolamento social, não é? Mas o que efetivamente controlou a Covid-19 foi a vacinação. E hoje muita gente ainda tem medo da vacinação, porque fake news divulgam que as pessoas têm efeitos colaterais, que as pessoas morrem por causa da vacina, né? E tudo isso é fake news. O que controlou e que efetivamente a doença foi a vacinação. A gente tem uma doença que ela, a cada ano ela muda de status, que é a influenza, a gripe, né? E todo ano, então, é preciso fazer uma vacina nova e vacinar novamente as pessoas para evitar a gripe, evitar a influenza. Mas a pessoa tomou a vacina e adoeceu ainda. Significa que ela adoeceu, mas a doença não veio grave. A doença não produziu internações e nem morte. Então, a vacinação é fundamental, né? Mas muita gente fica evitando a vacinação. Agora, há doenças que se controla não com vacinação. As doenças podem ser controladas com outras ações. A dengue, por exemplo, está chegando uma vacina e provavelmente vai ser muito importante a vacina da dengue. Mas o que hoje controla a dengue é evitar que a gente tenha água parada, disponível para que o mosquito coloque os seus ovos, para que o mosquito se reproduza. Aí diriam assim, não, isso aí é um papel da população. O morador é que tem que controlar a sua casa. Realmente, isso é verdade. Agora, não adianta só cobrar e exigir que a pessoa faça isso e que se ela não fizer, ela vai ser multada, ela vai ser presa. Não é assim que a gente funciona na sociedade. É preciso, então, que haja um processo de mobilização social para que as pessoas se engajem nesse processo de prevenção. Por exemplo, a gente não muda comportamento das pessoas por decreto ou por uma norma, não é? Comportamento é produzido por um processo de construção de hábitos, né? História de vida, de modo que a pessoa ela se comporta porque houve aí a construção de um hábito ao longo do tempo, construído na família, construído na escola, construída com a rede de amigos. E mudar isso não é fácil. Há um ditado que diz que o uso do cachimbo faz a boca torta, né? E depois que a boca está torta, é muito difícil consertar isso, né? Mas o que é que produziu a boca torta? Foi o hábito, né? Aquele comportamento repetidamente, continuadamente ao longo do tempo. Isso não é fácil mudar. Quando um paciente vai ao médico e o médico prescreve atividade física, a pessoa é sedentária, nunca fez atividade física, muito dificilmente ela vai tomar essa decisão de fazer atividade física, né? A sua alimentação, dificilmente ela vai conseguir mudar a sua alimentação, porque agora ela é diabética. Por isso que a diabetes mata, aleja, cega
pessoas, há uma quantidade grande de internamentos por causa disso, e as pessoas não conseguem mudar o seu estilo de vida, o seu modo de vida, porque isso é construção de hábito. Ah, mas então não tem solução? Tem. A solução é o apoio social. É por isso que mobilização social ajuda, né? A mobilização social nas organizações sociais em que as pessoas participem. Por exemplo, na igreja, né? A igreja em que as pessoas se reúnem, ali elas se apoiam, ali elas podem construir novos hábitos e novo estilo de vida. Por exemplo, uma determinada ONG que apoia determinadas atividades. Então, é preciso ter apoio de uma rede social para que o indivíduo consiga mudar o seu estilo de vida. Eu vou prolongar um pouco mais esse assunto para falar, então, que há duas estratégias de prevenção e promoção da saúde que primeiramente, envolve o indivíduo, né? Exigir que o indivíduo mude o seu estilo de vida, o seu modo de vida, e até estratégias de educação para que ela consiga pensar diferente e mudar o estilo de vida. Chama-se isso empoderamento do indivíduo para que ele mude o seu estilo de vida. Pensa num mito grego de um personagem chamado Sísifo. Vou contar essa história para pensar como é que é possível fortalecer o indivíduo, empoderar o indivíduo para que ele mude o seu estado de vida, né? A historinha é a seguinte: o Sísifo, ele, olhando para o céu, numa tarde bem iluminada, né, ele viu uma águia com uma donzela nas suas garras e cortando os céus, e ele logo identificou que aquela águia era Zeus. Era Zeus. E Zeus tinha raptado esta donzela, e Sísifo conhecia o pai da donzela e correu para contar, para dizer que quem havia raptado a sua filha foi Zeus. E Zeus soube que quem havia denunciado ele era Sísifo. Então Zeus, que era um deus do Olimpo, tomou uma decisão de castigar Sísifo. E o castigo era o seguinte: ele teria que empurrar uma grande pedra morro acima, até o topo da montanha. E ele começou a fazer isso, e quando ele estava quase alcançando o topo da montanha, ele perdia as forças e a pedra rolava morro abaixo. Ele tinha que recomeçar, e esse era o castigo. Ele tinha que levar essa pedra até o topo da montanha. Mas toda vez que ele chegava perto do topo, as forças se esvaíam e a pedra rolava de morro abaixo novamente. E isto, pela eternidade, ele teria que fazer esse esforço de empurrar esta pedra sem nunca alcançar o topo da montanha. O que a gente pode considerar, então, para os nossos dias de hoje? É que esta pedra é a saúde do indivíduo. E ele tem que empurrar a sua pedra para cima. Ele tem que melhorar a sua saúde. Ele tem que mudar o seu estilo de vida. Só que ele não consegue. Ele, por mais empoderado que ele esteja, por mais educação que ele receba, ele não consegue efetivamente levar esta pedra morro acima. Agora, uma segunda possibilidade é que esta montanha seja rebaixada, que a altura e a inclinação desta montanha seja menor, para facilitar
com que ele leve a pedra até o topo da montanha, né? O que é que significa isto? Significa construir território saudável, construir um contexto de vida mais favorável para que ele possa efetivamente levar a sua pedra para cima, né? Melhorar as suas condições de saúde. Então, essas duas estratégias precisam ser levadas em conta. Eu preciso empoderar o indivíduo, né, para que ele consiga mudar o estilo de vida, o que não é fácil, que envolve costumes, que envolve hábitos, né? E aí, para isso, eu preciso envolver a sociedade naquilo que a gente chama de mobilização social para a saúde, mas, ao mesmo tempo, eu preciso construir um território saudável, um contexto de vida mais favorável. E aí é que envolve o poder público com ações intersetoriais, com a saúde negociando e trabalhando juntamente com a FUTEL, a saúde trabalhando com a segurança pública, a saúde trabalhando junto com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Agricultura, serviços urbanos, para que aquele lugar onde a pessoa vive seja um lugar mais favorável à saúde. Isso é que significa rebaixar a inclinação e a altura dessa montanha, para que o indivíduo seja capaz de levar a sua pedra, que é a saúde, até o topo da montanha, né? Num dado momento, efetivamente, esse indivíduo vai fraquejar e vai voltar a sua pedra até que a pedra fique definitivamente embaixo, né? Ninguém é eterno, mas somente Deus é eterno. Mas enquanto a pessoa vive, é preciso ter esta condição, esta possibilidade. Então, como é que faz isto? Com uma visão, com um objetivo, com uma intenção, mas também com um projeto. E eu penso que esse projeto pode partir das unidades de atenção básica, porque ali é que está o território mais próximo de vida da população. Eu quero agradecer quem está acompanhando a gente aqui nesse episódio, Linha Curva, e espero que a nossa conversa ajude a gestores, lideranças comunitárias, ao cidadão entender melhor o que é preciso para transformar cidades em lugares mais saudáveis para todos. Esse é o nosso primeiro episódio, começando ainda de forma precária, mas o mais importante de tudo sempre é o conteúdo. Não adianta você ter um estúdio bonito, um lugar bonito e não ter conteúdo bom, né? Então, nosso objetivo é produzir conteúdo de qualidade, entrevistar pessoas que têm autoridade na área do assunto que está falando, que tem uma história, justamente para poder mostrar a qualificação, né, para construir esse conteúdo importante para a comunidade. Professor Samuel, o senhor trouxe um livro aqui, mas eu queria também que o senhor falasse sobre as suas experiências, as coisas que você fez, por exemplo, no projeto Gente Saudável. Vamos ver conferência internacional sobre cidade saudável, seminário, oficinas, e você foi a única pessoa que eu conheço, né? Eu já pesquisei no passado, inclusive até no arquivo da UF, não vi que outras pessoas no passado tenham feito eventos sobre isso. Então, para mim, você é referência em discussão de cidade saudável, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, né, sobre esse livro que você trouxe aqui, inclusive cursos que a gente fez, veio gente de fora, né, dos países, tudo, que realmente foi uma época que a gente conseguiu implementar algumas práticas. Agora, a Tenda da Saúde chegou a ter uma horta comunitária, que a gente beneficiava quase 5 famílias com aquela horta. Todo projeto de extensão da UF que o senhor participou, né? Então, eu queria que você comentasse sobre isso e por que parou, né? Bem, há uma experiência longa que começa com a sala de aula. Eu sou professor,
fui professor do curso de Geografia da UFO, do curso de Saúde Coletiva da UFO, e esses assuntos eram temas da sala de aula. Para buscar apoio para as aulas e para a condição didática, era preciso, então, elaborar pesquisa que desse apoio ao debate e ao ensino desses temas, né? E começamos, então, desenvolvendo pesquisas, e para desenvolver as pesquisas, nós buscamos apoio em outras universidades, em universidades de outros países, né, que pudessem pesquisar juntamente conosco, e para que os alunos pudessem participar dessas pesquisas e aprender efetivamente, não só na sala de aula, não só em livros, mas pela experiência prática na atividade dessas pesquisas. Então nós tivemos pesquisas com universidades da Argentina, da Colômbia, do México, dos Estados Unidos, de Portugal, de Moçambique, e todos esses projetos eles foram documentados em artigos científicos, em apresentações de congressos nacionais e internacionais, e também em livros. Eu vou apresentar aqui alguns livros para falar, então, que essas experiências que apoiaram o ensino e a sala de aula foram baseados em pesquisa, e pesquisa cooperativa com grandes universidades de vários lugares do mundo, né? Por exemplo, este livro aqui, Construindo Cidades Saudáveis. Esse livro foi desenvolvido com a Universidade de Lisboa. Professor Nuno Costa Marques, Nuno Marques da Costa, professora Eduarda Marques da Costa, e professores aqui da UFO, professora Beatriz Ribeiro dos Santos, por exemplo, Ribeiro Soares, por exemplo, né? Na sequência desse projeto, saiu esse outro livro, um livro bastante denso, que é Construindo Cidades Saudáveis, Utopias e Práticas. Portanto, com a Universidade de Lisboa, nós tivemos um trabalho longo, né, de quase 10 anos, desenvolvendo pesquisa, e essas pesquisas apoiavam, então, a sala de aula. Também desenvolvemos pesquisa com a Universidade do Minho, em Portugal. Esse livro aqui, Desigualdades Sociais e Comportamentos em Saúde, né? Professores de Portugal e professores do Brasil participaram desse livro. Um outro livro com a Universidade de Maputo, em Moçambique. Este livro é o resultado das pesquisas e efetivamente que apoiaram a sala de aula, que apoiaram o ensino. Saúde ambiental, território e promoção da saúde em Maputo, Moçambique. São pesquisas desenvolvidas lá em Moçambique por professores e alunos brasileiros da Universidade Federal de Uberlândia, com professores de Moçambique. Aqui, fruto de teses de doutorado, primeiramente este, chamado Território e Promoção da Saúde. Perspectivas para a atenção primária à saúde. Esse outro, né, resultado da tese da Flávia de Oliveira Santos, chamado Promoção da Saúde e Redes Comunitárias para a Saúde, Territórios Saudáveis. Então, essa experiência de pesquisa que apoiavam o ensino e a sala de aula foram documentados em artigos científicos publicados em revistas, em
em apresentações em congressos e eventos científicos internacionais e também nesses livros. Tudo isso foi muito importante, mais importante ainda do que a pesquisa foi a minha experiência na prefeitura de Uberlândia. Em 1916, eu fui convidado pelo prefeito de Uberlândia para ser o diretor de vigilância em saúde do município. E esse era um cargo que não existia e parece que não existe ainda até hoje, mas era um cargo que reuniria todas as vigilâncias da saúde. O diretor de vigilância em saúde, ele iria se ocupar da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária, do centro de controle de zoonoses, da vigilância em saúde ambiental, da vigilância de óbitos. E isso era importante porque vigilância precisa ser integral, né? E integrada, e não separada, partida em diversos setores isolados, né? E ali, então, nós começamos um trabalho colocando toda essa teoria e essa experiência da pesquisa na gestão pública. E foi uma experiência fundamental. Só para dar um exemplo dessa ideia de que a saúde precisa ser de gestão intersetorial, o início seria, então, juntar numa ideia única todas as vigilâncias. Mas isso só não bastava, era preciso fazer a vigilância trabalhar cooperativamente com a atenção à saúde, sobretudo a atenção básica. Então tivemos muitas experiências das vigilâncias com as unidades de saúde da família. Mas não só isso, era preciso fazer integração com Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de Educação, né? Aproximar as unidades de saúde e as unidades de vigilância em saúde com as escolas, para fazer vigilância em saúde do território a partir da unidade básica de saúde e da escola e das instituições sociais no território. Tudo isso nós começamos a fazer a partir da teoria desses livros, que foram resultado de pesquisa, e o resultado foi muito grande, foi muito importante. Por exemplo, para o controle da dengue, nós envolvemos as unidades de saúde com as escolas, as unidades de saúde com as igrejas, com os sindicatos, com as instituições de outros entes estaduais e federais. Ou seja, essa integração permitiu derrubar uma epidemia de dengue que havia no Brasil inteiro em 2016. De modo que em Uberlândia nós derrubamos enquanto a dengue no Brasil continuava a crescer, né? Nós chegamos a ter 2 milhões de casos de dengue no Brasil inteiro. E esse número só ia crescendo enquanto essas atividades integradas e intersetoriais fizeram baixar e controlar essa epidemia. Então, a experiência foi esta. E por que não continua? Primeiro, a gente vai ficando velho, né? E acaba tendo que se aposentar, dando a vez para os mais novos, né? E muito daquilo que nós implementamos de atividades integradas e intersetoriais foram desmanteladas e hoje cada setor trabalha por si só e cada setor pensando no orçamento do seu setor, né? E não envolve integração de ações. É isso que a gente chama de gestão integrada,
de ação intersetorial, e isso efetivamente está faltando na cidade. Aquilo que nós começamos a fazer naquele tempo, hoje já não tem mais. Professor, parabéns pela história e pelo trabalho realizado. Em uma frase, qual a síntese que você poderia definir o que é uma cidade saudável? A síntese é esta: cidade saudável não existe, mas existe uma cidade que pode ser cada vez mais saudável, e em contrapartida existem cidades insalubres, cidades que adoecem as pessoas, não é? E ao mesmo tempo, uma cidade ela não é plenamente saudável. Existem lugares onde há infraestrutura urbana adequada, onde as pessoas têm melhores condições de vida, e outros onde a vida é precária. E esta precariedade determina situações de adoecimento. Então, é preciso olhar para a cidade nos seus diversos territórios, para que naqueles territórios que são mais insalubres, haja uma intenção clara de melhorar e de cuidar das pessoas e cuidar dos lugares onde elas vivem. Terminamos aqui o primeiro episódio do podcast Linha Curva, do Voz do Uberlândia, e foi uma honra contar com o professor Samuel aqui inaugurando esse podcast. E a gente quer ver se uma vez por semana faz um episódio, vamos ver uma pessoa aqui para falar sobre alguns temas importantes da cidade, desligado ao meio ambiente, questão do urbanismo, do transporte. E eu queria que você que está assistindo a gente agora curta, comente e compartilhe com seus amigos, colegas, onde você puder compartilhar esse episódio. E segue a gente. Eu agradeço o convite para participar deste episódio do podcast, e desejo sucesso, né, pro podcast, para esta iniciativa, e que haja muito sucesso para você. Muito obrigado. Se é pra debater, vem. Se é pra pensar também, é ouvir e curtir. É só chegar que tem conteúdo sobre cidade sustentável, meu bem. É tanto assunto bom que você vai adorar. Voz do Uberlândia apresenta Linha Curva, o podcast fiel à verdade, a você. Aqui debatemos os principais temas da cidade, sob a ótica da sustentabilidade e da justiça social.